Fabulosos lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje vou falar sobre o sexto episódio da quinta temporada de Riverdale, que foi um episódio mais morno, mas trouxe algumas informações bem interessantes pro enredo que a gente tá acompanhando agora dessa quinta temporada. Tem personagens que estão crescendo muito na série e eu vou falar de todos os detalhes no vídeo de hoje. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes, vocês sabem. E todas as quintas-feiras eu tô aqui falando de Riverdale bem cedinho. Primeiro, eu tenho que dizer que eu gostei muito de como as funções ali dos professores da escola foram distribuídos para os personagens. Eu achei que super combinou. Gostei muito que, por exemplo, na Beth, eles trouxeram a característica dela de mecânica. Como eu venho falando aqui nos vídeos, cada vez mais Riverdale tem se aproveitado e trazendo easter eggs e referências dos quadrinhos. E isso é um aspecto muito forte da Beth nos quadrinhos. Então é muito legal que eles estejam explorando em pequenos detalhes e talvez isso reflita muito na história que a gente tá para acompanhar. Gostei da Verônica dando economia, o Jug ali na literatura que nem a gente imaginava, e o Art ele acabou ficando na educação física, mas também com um pouco sobre a história militar. Enfim, eu achei que todos encaixaram super bem, eu gostei. E é lógico que com novas funções tem novos desafios. E aqui a gente vê que eles realmente penam logo de início, eles não têm uma boa recepção, mesmo sendo ex-alunos ali da Riverdale High e amando a cidadezinha que eles cresceram, mas eles também revidam, eles aprendem ali a lidar com os alunos, pelo menos o Jug aprende melhor. E esse episódio foi um episódio para reestruturar as coisas que a gente já acompanhava na cidade, como por exemplo a vinda dos Bulldogs e das Vixens. Eu achei muito interessante o arco das Vixens porque ficou bem nítido que a Toni ela fez de propósito justamente para Cheryl vir e querer as Vixens dela, porque ela sempre foi muito territorialista e a Toni sabia disso, o que faz mais sentido ainda aquele vídeo que a gente tinha visto o Roberto Aguirre Sacasa compartilhar no Instagram dele. Eu tinha comentado isso no vídeo anterior, eu só não sabia exatamente como que eles iam linkar isso, e a Toni ela teve uma boa sacada, inclusive para trazer mais a Cheryl para a história. Nesse episódio a gente tem um pouquinho mais do arco dela, que ela de fato tá falsificando as pinturas para assim conseguir dinheiro, e inclusive as pessoas acham que a Cheryl é o banco de Riverdale, inclusive nem tem banco, né, de Riverdale. Fica aí o questionamento, seria um empreendimento para Verônica Lott ou para Cheryl Blossom? A gente sabe que a dupla delas é muito boa, hein? Mas assim, brincadeiras à parte, não posso deixar de comentar que eu gostei muito de ver que a Senhora Marble é a atriz que fazia a Agnes em O Mundo Sombrio de Sabrina. Mas eu digo aqui que por mais que parece que a venda tenha sido bem sucedida, eu acredito que vai dar problema grande aí pra Cheryl. E talvez assim as pessoas descubram o esquema que ela tem feito ali em Thornhill, e talvez também quem tá por trás de tudo, porque ela parece que tá fazendo meio que forçada ali. Ela tem um talento, óbvio, mas ela não tá muito à vontade de fazer as coisas que ela faz. E já que eu fiz esse link, né, de Vixens e Cheryl, não existe personagem que ganha mais suborno nessa cidade do que a senhorita Doris Bell, que tá ali, ó, Maria Fifi, fofocando para todos os lados, mas é interessante a gente observar também que ela tá só dando informação para as pessoas mais poderosas da cidade, o que me faz pensar que o Hiram Lodge e a Cheryl Blossom, ou a família Blossom, eles estão com algum tipo ou de vínculo ou competindo entre eles, que é algo que acontece há muito tempo em Riverdale. Inclusive nesse episódio a gente teve algumas cenas que remetiam muito à primeira temporada. Uma delas foi uma cena Bart, que eu já vou falar aqui, mas faria sentido com que os Blossoms e os Lodges, né, tivessem algum tipo de rivalidade de empreendimento, tirando, lógico, a parte da Verônica. E falando na Verônica e empreendimento, gostei muito do fato dela querer alugar ali a locadora, principalmente porque teve o salto temporal de 7 anos e não existe mais locadora, né, hoje em dia, e faz sentido com que ela queira tornar ali uma joalheria e também conseguir o dinheiro dos ciclos de Sunnydale, mas conseguir revitalizar Riverdale de alguma forma. Eu acredito que a Verônica ela pode ser a grande chave para a revitalização de Riverdale. Eu sei que todo mundo tá fazendo muito, mas a gente sabe que a cidade no momento precisa de dinheiro. E falando de dinheiro, eu não posso deixar de falar
falar que quando ela tinha vendido o ovo, ela tinha pedido 30 mil pelo ovo. Só que ela emprestou 20 mil pro Art, ou seja, faltou 10 mil para ela conseguir fazer a joalheria dela em Riverdale. Eu não sei se ela conseguiria, até porque eu acredito que o Chad não vai ajudar ela, principalmente depois do tempo que ela pediu. Inclusive, eu gostei muito, eu tenho falado aqui que cada vez mais a Verônica, ela tá se impondo, né? A gente viu uma maturidade nela, e eu vi que alguns de vocês questionaram que ela deixava que as pessoas meio que subissem em cima dela, inclusive quando se tratava de relacionamento, e aqui a gente vê uma mudança muito mais amadurecida, ela realmente tá mais querendo fazer as coisas pro bem dela. Mas eu não senti muita firmeza no Chad, eu não acho que ele vai embora, e eu não acho que ele tava ali tão de boa não. Eu falei no vídeo anterior que eu acreditava que ele já tava ali tramando com o pai dela, porque ele já tinha falado, eu soube do casamento, então me parece que o Chad e o Hiram, eles conversam por trás da Verônica, e todo esse rolê dele aparecer de surpresa e ser um fofo, eu falei, tá tramando. Já sabia, já sinto que tá tramando de longe. E esse episódio, inclusive, trouxe, né, momentos aí em que parecia que o Chad tinha mais informação do que a Verônica compartilhava com ele. A gente já sabia pelas informações que saíram dos 7 anos do salto temporal que ele ia ter alguns problemas com a Verônica, talvez um pouquinho de ciúme por causa do Art. A gente já começa a ver pontas aqui, né, que ele não lida muito bem com o Art, principalmente porque ele provavelmente sabe que é o ex-namorado da Verônica, mas eu sinto que eles talvez construam isso como narrativa, pra gente pensar que é meio que um ciúme, mas no final das contas é porque ele queria fazer com que os planos do Hiram dessem certo. Então, em alguns momentos, por exemplo, ele ali na escola, ou ele mesmo emprestando dinheiro pro Art, me parecia que ele não queria ajudar de fato a Riverdale, como o Hiram não quer. E é muito interessante porque esse episódio, ele andou muito, então já deixou o Hiram com os cabelinhos ali em pé, porque afinal eles conseguiram os Bulldogs, eles conseguiram dinheiro. O próprio Hiram falou que a escola, ela traz uma esperança. A Verônica, se ela tiver a joalheria, é um empreendimento que atrai muito dinheiro para a cidade. A própria Tabitha, ela falou nesse episódio também, quando o Juggy estava fazendo entrevista com ela, que ela fez transformações ali, como ter colocado um posto de gasolina para conseguir mais dinheiro dos caminhoneiros, já que ali tinha virado um ponto de estrada. Então, assim, a gente tem visto que os personagens, eles têm feito o possível para conseguir revitalizar aí a cidade, e nesse caminhar eu acredito que eles consigam sim, e que no final das contas o Hiram vai se dar mal. O único problema que eu sinto, assim, de uma forma geral, é que eu tô sentindo que é um drama, assim, que pode se arrastar um pouquinho, porque a gente tá indo de novo pra escola, então qual a necessidade deles saírem da escola, se os dramas ainda estão em torno ali da escola? Eu ia curtir ver muito mais o arco da Beth atuando como FBI, e talvez o Juggy mesmo tentando escrever ali. Enfim, vamos ver, vamos acompanhar como que vai ser. Mas falando do Juggy, eu também comentei da Tabitha, dessa matéria que ele fez, foi interessante porque ele meio que deu umas beliscadas assim na Tabitha, como se ele quisesse meio que diminuir ela, porque afinal era o que o editor dele queria, que ele falasse com as pessoas ali da cidade, da cidadezinha pequena e que estavam supostamente perdidas, e escrevesse histórias. Mas a Tabitha, ela foi lá e falou, não é tão ruim assim, eu prefiro me ver como uma pessoa que pegou o empreendimento da minha família e quis trazer transformações aí para a cidade. Então, isso também bate um pouco com o que eu tinha falado, que talvez ele até escreva algo relacionado à cidade e como a cidade conseguiu se reerguer, mas ele também optou por escrever essa história do Homem-Mariposa. Gente, eu não faço ideia do que vai sair dessa história, eu achei uma história muito louca, mas eu acredito que no final das contas possa ser algum tipo de golpe, porque são só velhos e de repente fica com algum tipo de aposentadoria desses senhores, ainda mais que todos morrem de câncer e fica ali na floresta. A gente tem que lembrar que inclusive na terceira temporada, quando tinha todo esse lance do Projeto Sodale, tinha um lance na água, que a água estava infectada e tudo mais, então pode ser que tenha algo relacionado à floresta e o Projeto Sodale também, e talvez o Juggy consiga fazer uma grande matéria ou um grande livro criminal aí contando a história do Hiram
e dos esquemas dele de Sodeio, que ficou conhecida como uma história de extraterrestres e tudo mais, e no final das contas era uma história bem criminosa. Uma coisa que eu não posso deixar de falar é como a Tony ela tem crescido muito. O Roberto prometeu que ela teria mais destaque e de fato ela tem. Se a gente perceber, principalmente como narrativa e como personagem também, ela que tá regendo a maioria das coisas que estão acontecendo em Riverdale. Eu acho que faz super sentido, principalmente porque ela esteve lá nos últimos anos, mas eu gostei muito de como, por exemplo, ela mexeu os pauzinhos ali com a Cheryl pra fazer ela voltar pra história, ou também como ela cuida ali da escola e também do bar. Inclusive, gostei muito que o bar, cada episódio tem trazido números musicais pequenos. Eu particularmente gostei muito desse número musical, porque eu gosto muito da Camila Mendes cantando, eu acho que ela tem uma voz muito bonita. Então eu tô curtindo muito a performance da Tony, acho que ela pode vir com mais engrandecimento aí, mas é muito legal ver como ela tá sendo inserida. Agora, sobre o Art, o KJ Apa, ele tinha dado uma entrevista falando que o Art, ele estaria mais amadurecido, né, depois de 7 anos. Eu sinto que ele ainda tem algumas atitudes de impulsividade, tipo ele ter dado um soco no Red, apesar de eu ter amado. Tô amando muito que o Red venha com esse ar de vilania, assim não fica tudo só em cima do Hiram, e também traz uma jovialidade vilã aí pra história, principalmente enquanto a gente não sabe muito bem o que tá acontecendo ali no arco da Cheryl. Mas muito do arco do Art esconde esse mistério do Bart, né? A gente vê que eles estão assim... Ah, eu tô frustrado. E aí se pega. Tudo é uma faísca aí pros dois ficarem. Eu tô curtindo o casal, mas eu não posso deixar de comentar sobre a cena do carro. Primeiro que foi uma cena completamente Titanic, em que a Beth põe a mãozona ali, mas também é uma cena que me lembrou muito a cena da primeira temporada dele com a professora no Fusca, que foi quando aconteceu o assassinato do Jason. E ainda mais num episódio que trouxe o Jason aí como quadro, eu fiquei pensando se não vai ter algum tipo de link, de repente com algum tipo de crime, não sei, mas eu achei que eles trouxeram bastante coisa aí da primeira temporada. Eu tenho percebido que eles estão trazendo coisas da origem de Riverdale, tanto da primeira temporada, que é uma das mais elogiadas até hoje, quanto dos quadrinhos, com os easter eggs e referências aí que a série tá trabalhando. A única coisa sobre Bart é que ninguém sabe, né? Agora a Verônica, ela pediu um tempo do marido dela, e aí ela até, quando o Art apresentou ela como a pessoa que financiou o time, inclusive muito legal que temos uma menina no time, mas ela falou que ela não era a Verônica Greco, que ela era a Verônica Lodge. Então assim, não me parece só um tempo, me parece uma separação mais definitiva, assim. Então eu não sei se de repente com arte trabalhando lá na casa dela, porque o acordo foi feito e ela deu de fato dinheiro, então eu não sei se ele trabalhando lá, ela talvez não fique mais estremecida, porque o Art, ele tem sido um homem mais responsável, né? Ele de fato tá mais amadurecido sim, eu não vou ser tão injusta com ele, tipo, ele tá gerenciando tudo sozinho, tanto em Riverdale, quanto na escola, quanto na própria casa dele, então isso talvez possa dar uma mexida na Verônica, mas ninguém sabe que ele e a Beth estão aí com esse rolo que parece que vai dar em algo sério, principalmente que eles estão nessa tensão aí entre eles. Ah, e falando em Bart, eu não podia deixar de falar de outro casal que possivelmente está se formando, que é a Tabitha e o Jug. Eu não vi esse casal vindo. É lógico, assim, eu não sei se eles de fato vão ser o casal, pode ser que eles sejam amigos. E bem, a Beth, a gente finalmente começou a ver ela em ação com assuntos do FBI, porque foi o que eu falei, eu queria ver mais coisa dela, do FBI. E no final ali do episódio a gente viu a mão, né, da Polly saindo da Terra, o que seria supostamente a mão da Polly, a gente não tem confirmado. As coisas dela estavam ali e ali parece um lugar de desova, mas a gente não pode esquecer que outra loira foi raptada também pelo cara do caminhão e que possivelmente esse corpo pode se referir a ela e não a Polly. Eu realmente acredito que a personagem ainda esteja viva e que a Beth talvez consiga salvar ela, mas eu tenho que comentar que é muito louco com as coisas que a Polly, ela se envolve. Bom, pra quem já participou da Fazenda e não é o reality, não sei muito o que esperar também. Mas eu gostei que esse episódio, tanto na história do Jug quanto da Beth, ele trouxe esses mistérios que era o que a gente mais gostava, assim, de Riverdale, esses mistérios investigativos. E espero que eles deem mais destaque pra isso. E falando em mortes, né, que provavelmente não vão acontecer, muito tenso, porque a casa ali do Art tá envolta de todo o fogo que o Red pregou, mas
a gente sabe que eles vão se dar bem. Agora a pergunta é como. Então deixa aí nos comentários como você acha que o Jug e o Art vão se salvar. E eu quero saber também o que você achou desse episódio, qual outro detalhe que você gostaria de acentuar aqui no vídeo. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!